tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o texto dissertativo e argumentativo. Eu acredito que todos vocês já tenham ouvido falar em algum momento sobre o texto dissertativo e argumentativo, tá? Só que agora nós iremos a cada dia, cada vez mais aprofundando nesse tipo de texto que é tão importante e que é tão cobrado em vestibulares e principalmente no nosso precioso Enem, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho acerca desse texto dissertativo e argumentativo. Para alguns pode ser que seja uma revisão, para outros vai começar a construir, a entender melhor do que se trata esse tipo de texto e qual a sua importância, qual a sua relevância para a construção da argumentação, para a organização textual, para demonstrar que você é uma pessoa que não está simplesmente existindo aqui nessa terra, mas que consegue compreender o seu meio social, que consegue compreender os acontecimentos ao seu redor e assim construir uma argumentação e assim construir uma linha de raciocínio que vá argumentar e articular as suas ideias e defender um determinado ponto de vista acerca de um determinado tema, ok? Então, nós temos o texto dissertativo e argumentativo, e aí a gente precisa entender o porquê que ele vai levar esse nome, dissertativo e argumentativo. Então, ele é dissertativo, pois ele precisa com que a gente disserte sobre determinado tema. Então, em toda redação, vocês terão uma proposta de uma temática específica. Então, à medida que a gente se depara com o tema, a gente vai olhar e vai começar a pensar, poxa, o que esse tema ele traz, o que esse tema ele está falando, o que esse tema ele quer nos passar. Então, à medida em que a gente analisa e compreende isso, a gente começa a construir a nossa dissertação. Então, ok? Então, aqui nós temos dissertativo, o nome dissertativo, porque ele irá articular uma ideia à medida em que você disserta sobre determinado tema, e argumentativo, porque essa produção textual ela não quer que você simplesmente fale sobre esse tema, ela quer que você argumente, ou seja, então ela quer que você construa toda a fala, essa dissertação acerca desse tema, mas à medida em que você vai argumentando, mas à medida em que você vai articulando todo o seu conhecimento de mundo, tudo aquilo que você agregou ao longo da sua vida, por meio de livros, por meio de séries, por meio de filmes, por meio de conhecimentos gerais, por meio dos conhecimentos passados pelas disciplinas do núcleo comum, então, história, geografia, sociologia, filosofia. Então, dentro desse tema de redação especificamente falando, o texto dissertativo e argumentativo quer que você pegue esse tema, olhe para ele com muito amor, com muito carinho, dedicação e exclusividade, olha para ele, entenda-o, interprete-o e a partir disso comece a construir uma linha de raciocínio dentro do seu texto ali, dentro das suas linhas, mas à medida em que você vai dissertando, você também precisa ir argumentando, apresentando os argumentos plausíveis. E aí não são quaisquer argumentos. Então eu não posso simplesmente chegar dentro do meu texto dissertativo e argumentativo e tratar de achismos. Eu preciso vir com algo concreto, eu preciso estar com algo palpável, algo que de fato exista. Então acompanhe aqui comigo. Qual que é a estrutura do texto dissertativo e argumentativo então? Ele vai ter 3 partes, como qualquer outro texto, mas cada uma dessas partes tem uma importância, tem uma relevância enorme. Então, eu tenho a introdução, que aí dentro da introdução eu vou precisar construir a minha tese, e essa tese ela estará vinculada com o ponto de vista. Então quer dizer que dentro do meu texto dissertativo e argumentativo eu vou poder colocar o que eu acho, o que eu acredito, porque eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, esse ponto de vista ele vai vir de forma imparcial, impessoal. Falei errado, vai vir de forma impessoal. Então ele não pode simplesmente vir lá assim o aluno colocar, porque eu acho que é isso e pronto.
Não, eu não acho nada. Eu vou articular as minhas ideias, eu vou construir todo o meu conhecimento em cima de algo que eu já li, que eu já estudei, que eu já pesquisei. Ou seja, dentro da minha voz, dentro daquilo que eu estou argumentando aqui no meu texto dissertativo argumentativo, haverá a presença de outras vozes. Aquilo que me interpela, aquilo que passou pela minha existência, ok? Então, eu estudei tal coisa, eu vi tal coisa, eu ouvi tal coisa, e que de repente faz sentido, e que de repente eu passei a compreender melhor algumas temáticas, algumas questões sociais. Aí sim, ok? Então vamos lá, seguindo. Então, dentro dessa introdução, a gente precisa apresentar essa tese e esse ponto de vista, e a gente vai ver melhor sobre cada uma dessas questões já. Então, na introdução, é a minha primeira parte da redação. É óbvio. Além de ser óbvio que é a primeira parte da redação, eu preciso entender que a minha introdução ela vai ser o meu norteador. Então, se eu tenho uma introdução precária, todo o restante do meu texto ele será precário. Então, é necessário que saibamos que a introdução ela é parte crucial, ela é uma parte extremamente importante e ela precisa estar muito bem organizada para que todo o restante do meu texto também esteja. Beleza? Então, ela é como se fosse o meu norte. Ou seja, todo o meu texto a seguir ele será mediado, ele será orientado por meio dessa introdução, ok? A gente vai ver um exemplo disso. O desenvolvimento. Lá na introdução eu vou fazer a apresentação das minhas ideias. Então, a partir de que eu faço a apresentação das minhas ideias, eu, logo em seguida, lá nesse meu desenvolvimento, vou precisar o quê? Discorrer sobre elas. Então, eu não posso simplesmente apresentar as minhas ideias e não desenvolvê-las. Então, eu preciso fazer com que esse meu texto ele vá crescendo à medida em que eu vou construindo os meus argumentos, ok? Então, aqui na introdução, eu faço uma breve apresentação daquilo que vai ser trabalhado, daquilo que vai ser discutido dentro do meu texto, e lá no desenvolvimento eu preciso começar a fazer com que o meu texto ele cresça, ele desenvolva, ele evolua. Então eu falei lá na introdução sobre A, no desenvolvimento eu vou falar sobre B. Não. Se lá na sua introdução você menciona A, todo o restante do seu texto deve ser desenvolvido em torno desse A, ok? A gente não pode, de maneira alguma, a gente não pode, em hipótese alguma, mudar o foco da discussão do texto. O texto ele tem que seguir uma linha de raciocínio, o texto ele precisa estar articulado, o texto ele precisa estar vinculado com aquilo que a introdução trouxe para o leitor, no caso para o corretor desse texto. Tá tranquilo até aqui? Se não estiver tranquilo até aqui, vocês vão pausar o vídeo agora e vão me chamar no WhatsApp e tirar as dúvidas de vocês. O que não pode é ficar dúvidas aí, ok? Vamos seguir a explicação, mas de forma que vocês estejam compreendendo isso até esse ponto aqui, beleza? É óbvio que até então vai ser muita informação que estará sendo bombardeada até vocês, principalmente aqueles que tiveram pouco contato com esse texto dissertativo argumentativo, mas é esse apanhado geral que vai dar o pontapé inicial para que vocês possam começar a compreender de fato o que esse texto dissertativo argumentativo traz, qual a importância dele e de que forma que vocês vão construir isso da melhor maneira possível. Então, pausa o vídeo, se ficou dúvida, me chama no WhatsApp. Não? Então, vamos seguir. Tá, lá na conclusão, então, seguindo para a nossa conclusão, aqui a gente vai apresentar uma proposta de intervenção e que para muitos essa proposta de intervenção é o bicho de 7 cabeças. Mas vocês verão que não ela é simples, ela é tranquila, tem palavras específicas que a gente precisa utilizar para construí-la, é bem tranquilo. O que é essa proposta de intervenção? Eu tenho o meu tema geral. A partir desse tema geral, eu preciso observar que ele é um problema, certo? Então, todas as propostas de redação que vocês se depararem, vocês precisam entender que elas estão voltadas para a questão de um problema social. Então, podem observar os temas das edições anteriores do Enem. Violência contra a mulher, caminhos para combater a intolerância religiosa, a inclusão social de surdos, a manipulação do usuário pelo controle de dados,
democratização do acesso ao cinema e os demais que é dos anos ainda anteriores a esses que eu falei aqui agora, esses que eu acabei de mencionar. Observem que, por exemplo, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Quando eu falo que algo precisa ser democrático, quer dizer que esse algo ele não é para todos. Então, observe que o Enem ele traz como proposta uma questão social importante, porque cinema é cultura e se a cultura não está sendo disseminada para toda a população, logo isso é um problema social, porque é um direito de todo cidadão. Então, observem que esse tema, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, ele é algo que é importante, ele é algo que precisa ser resolvido, uma vez que é um problema. Então, o Enem, ele propõe isso de forma que ele quer que o aluno identifique que isso é um problema, ele quer que o aluno perceba que é um problema social. Então quer dizer que a democratização do acesso ao cinema ele é um problema. O Enem não quer que você chegue lá na hora da prova, ou até mesmo os vestibulares aí, ele não quer que você chegue lá na hora da prova e comece a falar sobre o cinema. Ele não quer que você chegue na hora da prova e comece a falar sobre o que é ser democrático. Não, ele quer que você consiga interpretar cada um desses pontos da frase temática, ou seja, do tema, e consiga articular suas ideias e consiga analisar e consiga perceber que é um problema social e se algo é problema, logo ele precisa de solução. É aí onde entra a nossa conclusão com a proposta de intervenção. Então, se você trouxe lá na introdução, apresentou todo o tema, apresentou o seu ponto de vista por meio da tese, depois você veio lá no desenvolvimento, começou a organizar as suas ideias, a fazer com que toda essa introdução, que foi ali apenas, que apenas serviu para apresentar para o leitor, para o corretor, o que você iria mencionar, e aí veio para o desenvolvimento, e o desenvolvimento começa a fazer com que o seu texto ele cresça, né, mostrando para o corretor que você tem conhecimento de mundo, que você consegue articular suas ideias à medida em que disserta sobre o tema. Lá na conclusão, o seu corretor quer ver você pensar em soluções para isso. Então, de que forma que essa falta de democratização ao acesso ao cinema no Brasil ela pode ser resolvida? Então, de que forma que essa falta de disseminação da cultura, de distribuição da cultura no Brasil, ele pode ser solucionado? E aí vocês vão pensar em várias medidas específicas que possam sanar esses problemas, que possam acabar com esses problemas. O governo deve investir em palestras, a população deve começar a reivindicar os seus direitos por meio de cinemas itinerantes, etc, etc. Então, essa proposta de intervenção, ela vem com esse intuito para mostrar, para fazer com que a gente consiga demonstrar para a nossa banca examinadora ali, né, do Enem, dos vestibulares, enfim, aquilo que somos capazes de pensar para solucionar os problemas sociais da nossa comunidade, da nossa sociedade, etc, etc. Tá? Então, acompanha aqui nos slides. Tudo que eu já falei até então, vamos ver aqui um resuminho. Então, na introdução, nessa parte você fará a apresentação do problema e de suas principais abordagens. Então, o que você apresenta? O cinema no Brasil, ele é tido como algo de elite, uma vez que os altos custos dos ingressos, e aí vocês começam a fazer essa apresentação. E a partir dessa apresentação do problema, as principais abordagens acerca dele. Então, alto custo de ingresso, localização dos cinemas que não é propício para todos, e assim por diante. Da mesma forma, sua tese principal deve estar aqui. A tese é uma parte da redação em que ela vem com o intuito de resumir a ideia central do texto, ok? Então, ela resume a ideia central da sua redação. Como assim resume a ideia central da sua redação? A tese é como se fosse o coração do seu texto. Ela é uma frase com mais ou menos 1,5 linha ou 2 linhas no máximo, e que a partir dessa tese você vai apresentar 2 probleminhas. Então, veja bem, eu tenho o meu problemão, e esse problemão, ele é o meu tema geral, só que esse problemão, ele não existe sozinho. Então, há várias questões que fazem com que ele, de repente, surja. Então, qual que é essa falta de democratização do cinema no Brasil?
o fato em que a localização de muitos moradores não é suficiente, os preços, o tempo, que muita gente trabalha dia e noite e não consegue ir. Então, vejam bem, são vários probleminhas que tem acerca dessa questão da falta da democratização. Óbvio que também vai envolver, por exemplo, o governo não poderia também proporcionar algum tipo de voucher, algum tipo de teto em relação a pessoa ganha tanto, então ela não paga esse preço no ingresso, enfim. Então pense em vários pequenos problemas que são desencadeados acerca do problema geral. A partir disso, dentro da nossa tese, ok? Dentro da nossa digníssima tese, esses probleminhas que a gente vai identificando acerca do problema geral, a gente seleciona 2. Por quê? É a partir dessa tese que eu irei desenvolver a minha redação, ok? Complexo ouvindo assim, mas é porque é o primeiro momento e fiquem tranquilos, eu tenho certeza que vocês vão absorver tudo isso e entender à medida em que a gente for estudando ponto a ponto. Mas, se de tudo, de novo, vou falar aqui para vocês. Ficou confuso? Não conseguiu pegar muito bem o que é tese? Pausa aí o vídeo, vai lá e me chama no WhatsApp, pelo amor de Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso. Gente, não fica com dúvida. Porque levar adiante essa questão aqui da introdução sem entender esses pontos que eu estou falando é fazer com que toda a sua redação ela fique deficitária. Ok? Então, pausa o vídeo e me chama lá no WhatsApp, beleza? Então, nessa introdução, a gente faz isso. Tá tranquilo até aqui? Eu espero que sim, beleza? Então, dando seguimento aí. O segundo momento da nossa redação é o desenvolvimento. O que é esse desenvolvimento? Eu vou pegar os meus argumentos que eu apresentei lá na minha abordagem, lá na introdução, e vou começar a discorrer sobre cada um deles. E quantos argumentos eu tenho que construir? Eu tenho que apresentar 2, tá? Então, a gente vai pensar o seguinte, a estrutura da redação, a estrutura do texto dissertativo e argumentativo, ele deve ser dividido em 4 parágrafos. Mas eu quero fazer 5. Não, você não vai fazer 5, você vai fazer 4. Quem fizer 5, eu vou tirar a nota, tá? Mas agora, falando sério, a estrutura da redação, ela não pode ser construída com 5 parágrafos. Mas por que não? Porque fica... esteticamente falando, feio, a quantidade de linhas por parágrafo serão insuficientes para a necessidade de construção de uma argumentação ali dentro de cada um desses parágrafos. Então, o ideal, o certo, o correto é 4 parágrafos. Então, a gente vai ter um de introdução, um de desenvolvimento 1, de desenvolvimento 2, óbvio, então, ou seja, eu tenho toda a minha parte ali, o meio da redação vai ser dividido em 2 partes, o D1 e o D2. Então, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. E o meu parágrafo de conclusão. Quantas linhas por parágrafo? Até isso vocês precisam observar. Tem quantidade de linhas também corretas por parágrafos. Quantas linhas, então, são ideais? 7 linhas ali na introdução, em média de 7 a 8 no D1 e no D2. E ali na conclusão também 7, para que o seu texto ele fique estruturado, organizado, bonitinho, e esteticamente falando, bonito. O corretor ele pega a redação e olha isso, tá? Só para deixar claro aqui para vocês. Para não estender essa videoaula, porque eu sei que tem um tempo, né? Já que estamos aqui falando, eu vou encerrar por aqui e a gente dá sequência nesse conteúdo na nossa próxima aula, ok? Até aqui eu espero que não tenha ficado dúvida nenhuma em relação a isso. Mas se tiver ficado, mais uma vez eu digo para vocês, me chamem lá no WhatsApp, beleza? Então é isso, meninos. Até a nossa próxima aula. Grande beijo! I never made it.